Nós, como reunidos aqui neste salão, hoje, dia 4 de fevereiro, domingo, estamos aqui para estudar as Escrituras. Estamos aqui reunidos, sendo a Igreja de Cristo, a Eclésia, termo na terminologia grega, eclesia, que significa um povo chamado para fora, e isto é caracterizado para cada um de nós como o povo que Jesus Cristo comprou com alto preço do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Hoje irei falar aqui na reunião a qual nós estamos aqui congregados, reunidos em nome de Jesus Cristo, só em nome de Jesus Cristo, porque ele mesmo falou, só ratificando o que foi falado anteriormente, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Em nome de Jesus Cristo, não em nome de uma denominação religiosa, não em nome de uma religião ou em base de religiosidade é que estamos aqui reunidos. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo e somente em nome de Jesus Cristo. E gostaria que vocês que trouxeram a Bíblia, nossa única manual, o nosso único manual de fé e conduta. É o único manual de fé e conduta do verdadeiro seguidor do Salvador, de Jesus Cristo. Não existe outro livro, não existe outro documento, não existe qualquer outra autoridade além das Escrituras para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Só as Escrituras basta para cada um de nós. É o suficiente para cada um de nós, as Escrituras. E em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje irei falar, aqui reunidos neste salão, neste prédio de tijolos, de alvenaria, aqui reunido com a igreja, reunido com os irmãos, nós como igreja, e sendo a igreja de Cristo, comprado com o sangue de Cristo, irei falar sobre o engano da religião. Para primeiro falar sobre o engano da religião, eu gostaria que nós entendemos primeiro o que significa religião. Vamos primeiro para a terminologia etimológica da palavra religião. Religião vem de um termo latim, religaris, que significa religar no português. Religar vem da palavra ligado, ou aquilo que um dia estava ligado. Então é preciso religar. E religarem, e isto deu e culminou na nomenclatura que temos hoje, religião. E religião sendo uma religação, isto quer dizer o que para nós? É que o ser humano, desde os primórdios, desde os nossos primeiros pais, a saber, os nossos ancestrais, sempre até chegaram Adão e Eva. Quando Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, perderam o contato com o Eterno por causa da desobediência. E, desde então, começou-se uma busca de religarem uma religião para poder entrar em contato com o divino, entrar em contato com o Eterno, entrar em contato com a divindade, entrar em contato com Deus. E aí surgiram várias opções, começaram a surgir várias religiões. E aí está espalhado em todo o nosso globo terrestre, em toda a terra, está espalhado milhares e milhares de religiões. Essas religiões, eles procuram se ligar com Deus, o Eterno. A palavra Deus é um termo grego, theos. E Deus, o Eterno, o Criador de todas as coisas, está procurando pessoas que entrem em contato com Ele, porque foi quebrado lá no Jardim do Éden. Mas por causa do engano, da ignorância das mentes dos seres humanos, criaram-se religiões. Começaram a criar-se religiões e mais religiões em cima de religiões. Segundo uma pesquisa bem distante, talvez no ano 2010, houve-se uma pesquisa que existe no mundo atualmente, ou naquele tempo, do tempo da pesquisa, existia-se 3.000 diferentes religiões.
e 10 mil seitas em todo o globo terrestre. Então, como estamos no ano de 2018, tem avançado e com certeza tem muito mais hoje religiões e seita. Só que eu quero resumir no termo, na palavra religião, para englobar toda a religiosidade e todos os tipos de adorações para ligar-se para com Deus. Religião, sabendo que religião é a tentação de ligar, a tentação de nós ligar com Deus, foi mesclado o engano, foi mesclado a religiosidade, as filosofias, os pensamentos humanos e colocado dentro das religiões. E aí, o próprio Filho de Deus, Yahushua, ou Yoshua, ou Jesus Cristo, assim como queiram, você ou vocês, mas Jesus Cristo veio. Ele veio, antes de chegar Jesus, teve no antigo judaísmo práticas de sacrifício de animais, que era tipologia de um sacrifício perfeito, pois os sacrifícios dos animais não eram perfeitos, porque se fosse perfeito, o Filho de Deus não teria vindo aqui na terra. Então aquilo era uma tipologia para a vinda do Messias. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 1, nos diz assim, as Santas Escrituras: porque tendo a lei, a Torá, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificando uma vez os ministros ou os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Então, vendo aí que o versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, a preocupação do eterno de Deus para conosco é a questão do pecado. É a questão do pecado. É o que nos separa, que quebrou a ligação de Adão e Eva desde o Éden. E hoje, até hoje, é o que separa o ser humano de Deus. Livro de Isaías, o profeta, capítulo 59, e o versículo 1, nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, vossas maldades, vossos pecados, fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E aqui que dá a quebração desde o Éden, que o homem busca religar, através da religião, religar com Deus. Só que as religiões dos homens não prevalecem. Sempre há falha, sempre há alguma coisa que deve ser ali, vamos dizer assim, reparado. Só que o Filho de Deus veio, Jesus Cristo veio aqui à terra, para se tornar a ponte perfeita, a religação perfeita, para nós chegar a Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui tem o resultado da condenação, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo para tentar religar o homem com Deus, para tentar levar o ser humano a Deus. Jesus Cristo não veio estabelecer uma nova religião,
Ele próprio veio ligar o homem com Deus. Porque as religiões que existiam no mundo e existem atualmente não têm a capacidade, não têm o poder de ligar o ser humano com Deus. Mas só Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os seres humanos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho do homem, ou o homem. Está claro que Jesus Cristo é a nossa ligação com o Eterno, com Deus, com o Pai. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo respondendo a Tomé, ele diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então é através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Jesus nos liga com o Pai. Jesus é a perfeita religião. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, que veio nos ligar com o Pai. E ainda mais, João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, além de Cristo ver aqui no mundo, Ele quer que nós obedecemos, porque Ele veio trazer e falar aquilo que o Pai ordenou. Livro de João, capítulo 5, e o versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testifica de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. E aqui ele continua dizendo para aqueles líderes religiosos da sua época. Com tudo isto, irmãos, com todas essas passagens, ainda em João capítulo 12, versículo 48, Jesus diz: eu sou a luz que vi ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. As religiões, aqui é considerado, Jesus é a luz do mundo. Então, qualquer religião, qualquer guia, qualquer mestre, qualquer líder, é apenas uma luzinha, como por exemplo Moisés. O que Moisés falou foi testificando de Cristo. Isto é, Jesus Cristo é a luz verdadeira. Jesus Cristo é a luz verdadeira. Olha o que diz as Escrituras. Capítulo 7 ainda de João e o versículo 17. Vamos ao versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhe: o meu ensinamento, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, não há nele justiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observais a lei. Por que procurais matar-me? E aí, está claro que Moisés tem alguma coisa a ver com Jesus, mas falou a respeito de Jesus, mas não é Jesus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem me segue não andará em treva. E ninguém vai ao Pai não ser por mim. Veja como é que é a questão. Mas hoje, à vista desses versículos que eu acabei de citar para vocês, irmãos, existe a religião que tenta impedir com seus enganos, tenta impedir as pessoas de seguir unicamente a Jesus Cristo e os ensinamentos dele, que ele recebeu do Pai, como ele mesmo falou. A doutrina não é minha, é daquele que me enviou. Mas a religiosidade, o engano dentro dela, tenta nos impedir de seguir a Jesus, o caminho que leva ao céu. Olha o que diz ainda a Escritura, Jesus censurando, criticando as práticas dos fariseus, líderes religiosos da sua época. Livro de Mateus, o capítulo 23, e o versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando.
Assim é a religião. Os enganos da religião faz as pessoas ficarem totalmente manipuladas, virando laranja, virando marionetes de líderes religiosos que não têm compromisso com a verdade das Escrituras, que não tem compromisso com a realidade do que Jesus Cristo falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue? Nós devemos seguir, não é um homem, nós devemos seguir, não é um pastor, nós devemos seguir, não é um líder religioso, nós devemos seguir, não é uma religião, não é a placa da denominação, não é qualquer denominação religiosa. Nós devemos seguir, é a Jesus Cristo, e ponto final. Se você for para seguir a religião, seguir a sua denominação, seguir o seu pastor, seguir o seu líder espiritual, seguir o seu líder religioso, Jesus diz que você está andando em trevas, porque Jesus é a luz e não a religião. Porque Jesus é a luz e não o pastor seu que você diz que é seu pastor. Jesus Cristo é a luz e não a religiosidade. Jesus Cristo é a luz que ilumina a igreja, que ilumina o corpo de Cristo, que é o próprio corpo dele. Não é uma organização religiosa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é feita não de 4 paredes, tijolo de alvenaria, cimento ou coisa semelhante. A igreja de Cristo é feita com seres humanos, é feita com almas, é feita com pessoas, comprado com o sangue precioso de Cristo. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 17, está escrito: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Jesus Cristo nos comprou da religião, igreja. Jesus Cristo nos comprou da religiosidade. Saia da tua religião e siga Cristo. Sai da tua religiosidade e siga Cristo. Sai da tua hipocrisia e siga Cristo. Porque é a Cristo que devemos seguir. Porque Ele nos comprou. Nós vivemos quando a pessoa vive de acordo com o engano da religião, a pessoa vive nas trevas. Porque não está seguindo a Jesus, está seguindo a religião. E quando a pessoa anda em Jesus Cristo, as coisas são esclarecidas, porque você está na luz. Mas o povo prefere seguir a religião, a religiosidade. Só a Bíblia não é suficiente. Muitas pessoas, ao eu pregar, anunciar isto para essas pessoas, dizer que nós devemos seguir somente Jesus Cristo e o que está escrito, as Escrituras, lendo o texto, comparando com o texto, muitas pessoas taxam a mim de rebelde. Porque eu digo a verdade, eles não creem. Talvez se eu falasse a mentira, o engano da religião, talvez eles iam acreditar. Pois o engano religioso está grande, meus irmãos. Livro de Mateus, capítulo 24. A própria luz do mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Livro de Mateus, capítulo 24. E o versículo 4 está escrito: Jesus respondendo disse-lhe: tomai cuidado, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então vemos aqui que o engano seria precedente dentro da religião, seria grande da religião. Capítulo 24, versículo 11 está escrito: e surgirão muitos falsos pregadores, muitos falsos profetas, muitos falsos anunciadores da mensagem, e enganarão a muitos. Aqui no versículo 11, creio eu que, de acordo com as Escrituras e do termo de profeta nos dias atuais, que diz: surgirão muitos falsos profetas. Profeta é aquele que anuncia a mensagem, aquele que prega para edificação, ou, se for um falso profeta, prega para a destruição. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo, capítulo 14, e o versículo 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende em espírito, fala de mistério. Mas o que profetiza, o profeta, fala aos homens para edificação, exortação e consolação.
E o que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, o que prega, o que anuncia a mensagem, edifica a igreja, a eclésia, edifica o povo de Cristo. Mas assim como existem os verdadeiros adoradores, assim como existem os verdadeiros profetas, não se engane, igreja, existem os falsos profetas, os falsos anunciadores, os falsos pregadores. Esses falsos pregadores andam de mão dada com a religião do homem, a religiosidade, as tradições religiosas que são contra a Escritura, as liturgias das denominações que são contra a Escritura. Esses tais são falsos pregadores e estão enganando há muito aí. Por isso que a religião tem os seus pregadores falsos. E é por isso que eu falo do engano da religião. Por exemplo, dentro do engano da religião, aqui no capítulo 24, versículo 11 de Mateus: e aparecerão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Esses falsos pregadores, esses falsos profetas, estão dentro das denominações religiosas atualmente no Brasil. No Brasil existe de 30 a 40 mil denominações religiosas. Sim, irmãos, repito, aqui no Brasil existe de 30 a 40 mil denominações religiosas. Existem as filiais, entendeu como é que é? Em uma denominação existem várias salões alugados, entendeu como é que é? Então é de 30 a 40 mil denominação, só o nome da denominação. Agora se imagina dentro dessa confusão, dessa Babel religiosa que vivemos aqui no Brasil. Você acha que não tem falsos pregadores? Você acha que não tem pessoas que seguem a placa da denominação? Tem pessoas que defendem a placa da denominação assim como defenderia qualquer outra coisa, menos a verdade. Tem pessoas que defendem tanto a placa da denominação que é perigoso bater em você. Pessoas já me ameaçaram. Já me ameaçaram, assim, entre aspas, né? Já me ameaçaram através de redes sociais por causa de defender a denominação. Eles defendendo a denominação e eu falando da Escritura. Já fizeram chacota de mim com as minhas fotos. Porque eu falei a verdade. Porque eu falo a verdade. E eu provando dentro da Escritura. E desafiava esses falsos pregadores, esses defensores de placa de denominação. Eu desafiava dentro da Escritura. Me mostre que eu estou errado. E eles não tinham argumento. E eles faziam o quê? Eles começavam a falar palavrão. Começavam a dizer que eu não tenho o Espírito de Deus. Começavam a dizer que eu não era de Deus. Mas isto não é de se estranhar. Disseram isto com Jesus. Chamaram Jesus de endemoniado. Disseram que Jesus expulsara o demônio pelo espírito de Beelzebu. Os líderes religiosos, a religião, tem raiva da verdade. Quem matou Jesus? Quem entregou para ser crucificado? Para quem Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Foi para o líder religioso de Israel. Foi para a religião. A religião tem matado espiritualmente, tentando impedir pessoas de entrar, seguir a Cristo. Os religiosos, o engano religioso é este. Eles dizem: nós somos crentes, nós somos evangélicos, nós somos pessoas de Deus, nós temos o Espírito de Deus, mas você vai lá e prega Cristo, fala da palavra de Deus, parece pessoas ímpias. Sabe o que é isto, irmãos? Sabe o que é isto? Capítulo 4, versículo 22, 23 e 24 do livro de João está escrito que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Existem dois tipos de adoradores nesta terra, irmãos. Existem os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E existem os falsos adoradores que adoram na mentira e na carnalidade. Os que adoram, os falsos adoradores, estão dentro da religião, infiltrados dentro das suas denominações. São pessoas que praticam a religiosidade, são pessoas fiéis à sua religião, fiel ao seu líder religioso, mas são infiéis às Escrituras. São fiel à sua religião, mas são infiéis às Escrituras. São fiéis no dízimo, são fiéis nas ofertas, mas na espiritual são infiéis. Mas o que diz a Escritura? Qual é o tipo de adorador você é? Você não pode ser um verdadeiro, metade verdadeiro, a metade falsa. Ou você é verdadeiro ou você é falso. Ou você é um mentiroso ou você é um verdadeiro. Ou você é uma pessoa carnal ou é uma pessoa espiritual, igreja. Essa é a realidade. Fujamos e tomamos cuidado com o engano da religião.
Os falsos pregadores, os falsos pastores, auto-intitulados pela religião de pastores, estão berrando de trás dos púlpitos, estão uvando igual lobos devoradores, mas o povo que está cego, as ovelhas que estão cegas, que não estão com a verdade, estão sendo enganadas. Nesses últimos dias, o engano religioso tem aumentado, igreja, e o povo não tem percebido. A igreja de Jesus está dormindo, parece que está adormecido com a injeção anestesia, precisa de um choque elétrico, precisa de um grande choque para poder se acordar. E o grande choque, eu digo, é seguir a Cristo, é ver o que está escrito, ser crente bereano, ser discípulo de Jesus Cristo e não apenas um defensor de uma religião, um defensor de uma placa denominacional, porque isso não vai levar você para o céu, vai levar você para o Sheol, vai levar você para o Hades, vai levar você para o inferno, vai levar você para o lago de fogo. É isso que está escrito, porque quem anda nas trevas e vive nas trevas, se morrer, vai para o abismo de treva, mas aquele que vive em Jesus Cristo, anda na luz, vive na luz, e quando morrer, vai ao Pai, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo não é uma religião, uma denominação. Também digo que a igreja de Cristo, comprado com o sangue de Cristo, que é o corpo de Cristo, não é uma denominação religiosa, porque de 30 a 40 mil denominações existem no Brasil. Quer dizer que existe de 30 a 40 mil igrejas? Não, há um só corpo, uma só igreja de Cristo, um só povo comprado e lavado com o sangue de Cristo aqui na terra. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo, esse corpo é denominado como igreja de Jesus, o corpo de Cristo, que tem como cabeça não um homem falível, não uma pessoa cheia de pecado, mas tem como cabeça o próprio Filho de Deus, que morreu na cruz por este corpo que é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22, versículo 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Há um só corpo. E aqui no Brasil existe de 30 a 40 mil denominações religiosas. Então está definido, denominação religiosa não é igreja. Denominação religiosa é apenas uma empresa com CNPJ. CNPJ, com nome de pessoa jurídica. Não é, a igreja de Cristo não é isso. A igreja de Cristo é formada de pessoas, não de uma empresa religiosa que quer arrecadar fundos de dinheiros, quer arrecadar dinheiro, explorando as pessoas na fé, vendendo objetos dentro de um salão, a qual hipocritamente ele chama de casa de Deus. Estão mudando as coisas. O que é verdadeiro estão tornando mentira, e o que é mentira estão tornando verdadeiro. Esses hipócritas, sepulcros caiados, falsos pastores, que só querem o dízimo da igreja, dos irmãos, das irmãs, das pobres irmãzinhas, que talvez é uma viúva, talvez é um mendigo, talvez é uma pessoa que não tem condição de nem comprar uma cesta básica, tem que estar lá dando dinheiro para a instituição religiosa. No lugar destes pseudos pastores ajudar essas pessoas pobres e miseráveis, estão lá com o melhor plano de saúde. Quando adoece uma pessoa desses supostos pastores, vai para o hospital melhor que tem, a clínica melhor que tem, a clínica particular. Mas quando adoece um membro da sua denominação, ele diz, vem aqui, irmãozinho, fazer uma oração por você. E quando a pessoa não é curada, ele diz, não tem fé não. São verdadeiros hipócritas, lobos devoradores, vestidos de ovelhas, digo 1000 vezes, vestido de ovelha. Livro de Mateus capítulo 7 e o versículo 15 está escrito, acautelai-vos, tome cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses mesmos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos presbíteros, falsos bispos, esses tais não têm compromisso com a verdade. O compromisso dele é com a religião, é com a religiosidade, porque esses tais amedrontam seus membros,
Esses tais amedrontam os seus membros dentro das suas denominações, dizendo: se você não fizer isto, você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer isto, você vai para o inferno. Se você não fizer isto, Deus não te abençoa. Você tem que dar para Deus te abençoar. Estão colocando o mau costume nas pessoas, pensando que Deus é qualquer pessoa, pensando que Deus é um negociador de fazer troca. Não é assim, irmãos. Eles ficam dizendo: cuidado com o devorador. E eles são os próprios lobos devoradores. Eles dizem: cuidado com o devorador, irmãos. Eles próprios são devoradores. Porque eu nunca vi um gafanhoto comer uma nota de 100. Mas esses tais lobos devoradores, eles gostam de nota de 100. E eu já vi muito dentro da religião, dentro desse engano religioso, dentro desse engodo religioso. Já vi muitas pessoas brigando por causa de dinheiro, maltratando outro irmão, desprezando outro irmão por causa do dinheiro. Por que essa verdade não é pregada a mais de trás de púlpitos? O que eu estou falando aqui? Porque os púlpitos, a maioria dessas denominações, não tem mais compromisso com a verdade da palavra de Deus. O compromisso deles é um pouquinho com Jesus, um pouquinho com a palavra e um pouquinho com a liturgia e a tradição da denominação. Não podemos ser assim, irmãos. Ou somos ou não somos. Ou somos verdadeiros, ou seguimos a Jesus Cristo e a Escritura, ou não seguimos nada. Ou seguimos a Jesus Cristo e a Escritura, ou deixamos de existir nessa terra como verdadeiros adoradores e passamos para o lado dos falsos adoradores, que adoram em mentira e na carnalidade. Os irmãos ficam assim, mas essa é a realidade, essa é a verdade. A verdade é esta, que pessoas não querem ouvir mais, porque agora amontoam, eles fazem o quê? Quando é pregada a sãs palavra de Jesus Cristo, o que é que eles fazem? Eles amontoam para si doutores conforme os seus próprios desejos. Hoje tem amontoação de várias denominações para o desejo que você quiser. A cada semana abre-se uma nova denominação no Brasil. Você me pergunta: não, Daniel, você é contra a denominação? Sou contra o que é ensinado neste planeta, que é contra as escrituras, seja dentro, seja fora, e não importa onde seja, o que foi ensinado mentira, a verdade de Deus condena. Não é eu que condeno, é a escritura que condena. Não é eu que julgo, é a escritura que diz que é errado, e o errado deve ser banido, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade, escuta a verdade. Essa é a realidade. Irmãos, o engano religioso é tão tremendo, tão grande, tão magnífico para as pessoas, que muitos estão tão enganados, que quando vê a verdade, quando ouve a verdade, pensam que é mentira. Estão tão acostumados com a mentira, esses religiosos. Eu tenho dó, como diz o próprio livro de Judas, o capítulo 1, obviamente, e o versículo 22, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Às vezes vejo algumas pessoas que não estão nem aí para a realidade acordar, parece que são zumbis da religião, parece que são chupados pelos líderes religiosos, parece que é chupado pelo chamado chame-chuga das religiões. As pessoas andam como zumbi. Você fala a verdade e ela pensa que é mentira. Você fala para eles: olha na Bíblia, ela não quer mais a Bíblia. A Bíblia se tornou um livro como se fosse um livro qualquer. Não é mais a palavra de Deus, é apenas um livro qualquer. Temos agora o nosso livro, temos agora o nosso pastor, temos agora o nosso líder. E assim segue o engano religioso. Dentro desse mesmo engano religioso, estão fazendo barganha com Deus. Estão negociando com as pessoas. As pessoas são apenas clientes. É isso mesmo, são apenas os clientes. E a mesa ou o púlpito é o balcão onde é negociado, é a mercadoria, é a palavra de Deus, infelizmente. Deus é o quê? Deus é apenas um funcionário que obedece à ordem desses cangulosos, esses falsos profetas, esses pastores picaretas de Satanás, que só querem o dízimo das pessoas, só querem as coisas boas da pessoa, mas vai visitar as pessoas que estão doentes? Não vai não. Tem medo, tem vergonha, tem nojo. São chiques. Tem acepção de pessoas. Chega uma pessoa de bicicleta, senta lá atrás, não dá nem fé. Quando termina o chamado culto deles, chega: você estava aqui, irmão? Mas chega o cabo numa Hilux, num carro mais ou menos, é a primeira cadeira da frente, ou lá de trás, do fundo do salão, porque a frente fica lá na entrada. E não lá, é o contrário da religião.
Então ele entra e fica lá de trás do púlpito, em cima do púlpito não, de trás do púlpito, em cima de uma plataforma, junto com os supostos auto-intitulados pastores, líderes religiosos lá. Mas o pobre não é nem percebido quando entra nesses locais. E se entrar uma pessoa mal vestida, todas talvez cheias de tatuagens, coisa do tipo, aí já diz logo, irmão, aqui tá pro nosso meio, que tá cheio de demônios, só porque o cabo tá cheio de coisa. Já faz recepção de pessoa pela aparência no começo. Obviamente, irmãos, nós temos que entender o que a Escritura diz. 2 Pedro capítulo 2, e o versículo 1. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo, perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje está sendo blasfemado por causa desses falsos pastores picaretas, bandidos, ladrões. Em livro de João capítulo 10, nós encontramos algo maravilhoso para destruir a religião e estabelecer o reino de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, em nossos corações. Em João capítulo 10 encontramos o quê? Encontramos um rebanho, 2 rebanhos de ovelha. O primeiro rebanho fala de Israel, o segundo rebanho fala dos gentios que somos nós. E estes 2 convém agregar, é se tornar um povo, ou seja, nós somos as ovelhas de Jesus Cristo. E lá só existe um pastor, e lá nós somos as ovelhas e Jesus Cristo é o pastor. Mas lá aparece depois o quê? O ladrão, depois aparece o quê? O mercenário, depois aparece o lobo. Então, ou você é ovelha e segue o seu pastor, que é Cristo, que morreu na cruz. Como ele diz, eu sou o bom pastor e morro pelas minhas ovelhas, dá a vida pelas ovelhas. E ele morreu mesmo e deu a vida pelas ovelhas. Ou você é ovelha e segue o seu pastor, que é Cristo Jesus. Ou você é um mercenário. Ou você é um ladrão. Ou você é um lobo. Porque esses 3 são sinônimos. Lobo, mercenário e ladrão. Porque o lobo ele rouba. Porque o mercenário ele rouba. Trabalha só por causa do dinheiro. Prega só por causa do dinheiro. Se não tiver o dinheiro, ele não vai pregar. Ele não tem coragem de pregar. E quando está forrado o bolso de nota de 100, com a poupança cheia, com o dinheiro na conta lá na poupança, ele prega e fala umas línguas e fica muito feliz. Mas quando não tem dinheiro, ele fica triste. Porque ele é um mercenário e não tem cuidado das ovelhas de Cristo. Ele é apenas um mercenário. Ele é apenas um funcionário da religião. Ele é apenas um funcionário da religião, é apenas um funcionário da denominação. Esta é a realidade e é um mercenário. E quando vê o lobo, que é parceiro dele, ele foge para combinar e deixar as ovelhas morrer. E os 2 são ladrão. Muitas pessoas colocam a culpa em Satanás, capítulo 10 de João. O diabo veio para matar, roubar, destruir, lá está sendo ladrão. E esse ladrão vem do salteador. Quem é um salteador? Aquele que rouba. Quem é que rouba? Ele diz, ó, vocês estão roubando ao Senhor. Os falsos profetas dizem, vocês estão roubando ao Senhor. E é eles que estão roubando. Cuidado do devorador, eles que são o lobo devorador. É tudo ao contrário, irmãos. O engano religioso é terrível. Devemos tomar cuidado. Dentro das religiões, desses mesmos enganos, tem pessoas vendendo meia ungida, fazendo negócio para cumprir a Escritura. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. O que é palavras fingidas, irmãos? Não é a palavra de Deus, é a palavra deles. Não é a palavra de Deus. É a palavra que ele distorce, usando o nome de Jesus, usando o nome de Deus. São pessoas totalmente sem escrúpulos. São pessoas que não possuem escrúpulo, inescrupulosas. Esses tais seguem o engano da religião e faz das pessoas negócio por causa da avareza, do amor ao dinheiro. Eles negociam. As pessoas, quanto mais pessoa na denominação dele, mais dinheiro, mais dízimo, mais oferta. Muitas pessoas dizem, mas irmão, devo dar o dízimo. Mas esse suposto pastor diz, irmão, você tem que ser fiel dizimista. Ele não está preocupado, irmãos, se você é fiel ou não. Ele está preocupado se você dá o dinheiro. Essa é a realidade. Eles não estão nem preocupados com você. Veja como é que as pessoas andam, essas pessoas que são supostas dizimistas,
anda de todo jeito igual ao mundo, mundana e profana. Não tem nada de serva de Deus dentro, em cima do corpo dela, não tem nada. Mas ele diz, tem que ser fiel no dízimo. Mas lá eles estão preocupados não é com isso não é com a sua fidelidade não. Estão preocupados é no dinheiro que vai entrar no cofre da denominação. Você acha que as pessoas vão pregar isso aqui que eu estou pregando? Será que vocês acham que os pregadores vão pregar isso aqui? Esse aqui é uma pregação velha, do fundo do baú. Ninguém quer ouvir mais essas verdades não. Prefere as mentiras, as persuasão dos falsos profetas que seguem os seus próprios entendimentos, que seguem as suas próprias denominações, que seguem as suas próprias liturgias, que seguem as suas próprias tradições religiosas inventadas por mentes diabólicas e astuciosas para enganar o povo de Deus, para enganar as ovelhas de Jesus Cristo. Mas eu creio que nesses últimos dias Deus levantará pessoas cheias do Espírito Santo que seguem unicamente a Jesus Cristo e seguem as Escrituras para desmascarar esses falsos líderes, esses falsos pastores que não são pastores, não têm o dom de ser pastor, é apenas um mercenário, é apenas uma pessoa que quer título colocado pela religião e pela denominação religiosa, a empresa religiosa. Só para você ver, tem um ditado que diz, pequenas igrejas e grandes negócios. É verdade? Tem uma verdade nisto? Porque as igrejas, as denominações religiosas, que é chamada de igreja erroneamente. Se você monta para você, se você evangeliza, lembre que a evangelização das denominações religiosas é diferente da evangelização dos que verdadeiramente quer Jesus Cristo. Porque cada um evangeliza para si. Dentro de uma cidade existe 40 denominações. Quando dá cada um se evangelizando, quando vão evangelizar, cada um evangeliza para si. E se topa um de uma denominação diferente, convida o outro. Não, hoje eu vou na minha, não vou lá na sua lá não. Aí se andar duas pessoas, já aconteceu comigo. Eu andava para uma pessoa de uma certa denominação, ia lá, eu entregar um folheto carimbado atrás com o endereço da denominação. E quando entreguei para ela, a pessoa disse, não, mano, não vou lá na sua igreja hoje não. Olha como é o engano religioso. Aí o que acontece? Neste mesmo momento, a outra pessoa que andava marreu, eu falei para outra pessoa que disse que não ia, eu falei, tá bom, outro dia lá, aí tá bom, falou. Aí a outra pessoa que andava marreu, ficou a cara ruim para mim. Cara desse tamanho, ficou ruim, cara ruim pra mim. Sabe por que eu liberei o outro cliente? Olha como é, são empresas. É igual lojas que vendem eletrodomésticos. Numa cidade tem várias lojas. Lá tem os clientes. E lá eles tratam bem os clientes. Dá cafezinho, dá chazinho. Para as pessoas serem bem agradadas. Para poder comprar as coisas lá e voltar sempre. Seja bem-vindo. Porque quanto mais pessoa na loja, mais a probabilidade de coisas sair e ser vendida. Também é da mesma forma dentro das denominações religiosas. Não digo todas, mas na maioria aqui no Brasil, só pensa em dinheiro. É o enriquecimento ilícito. Deveria o governo federal investigar isto aí. Deveria investigar. Tem deles que faz boa ação. Faz uma casa de recuperação, coisa semelhante. Começa bom, mas termina ruim. Começa verdadeiro e termina falso. Nós temos que começar bem e terminar melhor, igreja. Temos que começar verdadeiro e terminar mais verdadeiro ainda. É a nossa caminhada nessa terra. Entramos na religião, na religiosidade. Entramos dentro das denominações religiosas por causa de Cristo. E agora saímos por causa de Cristo para poder achar pastagem. João capítulo 10 e o versículo... João capítulo 10 e o versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer outra vez, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9. Eu sou a porta. Não está falando religião, Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, nós entramos por causa de Jesus na religião. Entramos enganados dentro da denominação por causa de Jesus. Aí continue. Se alguém entrar por mim, entramos sim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e acharás pastagens. Entramos por causa de Jesus, e agora saímos por causa de Jesus, para seguir Jesus, o nosso único pastor, porque aqui tem pastagem, e podemos dizer abertamente, no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oh, glória ao eterno Deus! Aleluia! Glória ao eterno Deus! Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu, igreja? Agora é hora de nós sairmos
saímos a Cristo, saímos ao arraial. Jesus morreu fora do arraial, morreu fora do sistema judaico daquela época, lá em Jerusalém. Agora para nós sairmos a Jesus Cristo, entramos por Ele, saímos por Ele para achar pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrei, salvar-se-á. Lá dentro nós encontramos Jesus e entrará e sairá e achará pastagem. Oh, maravilha! Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós temos que seguir Jesus, nós somos ovelha. João capítulo 10 ainda. E o versículo 4, e quando atira para fora, as suas ovelhas vai adiante dela. Jesus vai na nossa frente e as ovelhas o seguem, porque o conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirá o estranho, a denominação, a religião, aos ditos pastores que querem títulos, que querem ser famosos, querem pessoas seguindo ele. O que é que acontece? Antes fugiram dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Voz dos estranhos. Então, deixamos o engano religioso e seguimos Jesus Cristo e as Escrituras. E com isto, não sejamos mais enganados com esse comércio da fé, que estão comercializando a fé. E algumas denominações dizem, você tem que fazer isso para poder você se prosperar. E se você não for próspero, está em maldição. Está tudo investindo tudo isso aí. E ainda estão vendendo coisas em nome de Jesus. Estão pregando em nome de Jesus para arrecadar dinheiro em nome de Jesus. Os pobres necessitados estão perecendo debaixo de ponte. E estão lá os ricos. Estão lá na melhor festa. Estão lá fazendo cesta básica mais alto que não... bem muito, né? Mas estão lá dando denominação. Vendendo meia ungida, água ungida, um potinho pequenininho. De pouco ml, 500 conto. R$500, deposito na conta. Ainda diz, dá o nome da conta da igreja. E a empresa dele? Dá o nome da empresa dele. E aí estão vendendo sabonete ungido. Estão vendendo várias coisas ungidas aí. Vendendo, vou nem falar, vende tijolinho pequeno. Vende pazinha, uma colher de predeiro. Estão vendendo camisas ungidas, camisas que tem sangue do apóstolo, coisa semelhante. Estão vendendo tudo em nome de Jesus, é um absurdo. Eu desafio, para não encerrar aqui, falando sobre engano religioso, eu desafio a qualquer religioso do Brasil, da fala portuguesa, da fala inglesa, da fala espanhola, enfim, desafio a qualquer um. Se tem coragem de fazer isto e falar o que Paulo falou, em 2 Coríntios, capítulo 7 e o versículo 2, está escrito assim: recebai-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompamos, de ninguém buscamos nosso próprio proveito. Sabe que eles têm coragem de falar isso aqui, em cima de um púlpito? De estar no púlpito eles têm coragem de falar isso aqui, o líder religioso diz assim, irmãos, eu a ninguém explorei. Em outras versões de ninguém exploramos. Será que não há exploração das pessoas hoje, irmão, dentro da religião? Ah, sim, através do medo. Ou você dá ou Deus te amaldiçoa. Ou você dá ou Deus não te abençoa. Se você não der, o devorador vai te pegar. Olha, ele está lá fora. Se você não der, o ladrão vai roubar e isso acontece com você. É a pessoa, os pobres dos membros, não conhece a Bíblia, começa a tremer todinho. Fica balançando nas cadeiras. Aí tem que dar, dá tudo. O pastor disse que eu tinha que dar. Coitados. Coitado desses tais membros que são totalmente marionete. E esses líderes religiosos falam, vamos evangelizar. É igual um pregado, vai lá, e a pessoa traz de pessoa, ganhar alma para Jesus, está ganhando para a religião, para a denominação. Mas como disse o próprio Jesus, entrai e sairás e acharás pastagem. Então, irmãos, para finalizar aqui, quero deixar uma nota também, bem interessante sobre essa questão do engano da religião. Se você não segue ao Senhor Jesus Cristo e nas Escrituras, a quem você segue? Para e reflita, a quem você segue? Eu discutindo com um líder religioso, só quero dizer uma coisa para você, a religião do tempo de Cristo, a religiosidade, mudou quase nada dos tempos de hoje. Eu acho que está até pior. Está até pior. Eu quero dizer para vocês rapidamente, que dentro do engano religioso, dentro dessas denominações religiosas, existem pessoas verdadeiras. Certo? Existem pessoas verdadeiras que querem seguir Jesus Cristo e as Escrituras. Só que
manipuladas, a maioria delas. Só que é extorquida a mente dela. Estão totalmente, vamos dizer assim, manipuladas, são massa de manobra, bem fácil, porque a maioria das pessoas não gosta de ler a Bíblia, seguir o que está escrito. Então, meus irmãos, recomendo a vocês que para nós sair do engano religioso, nós temos que seguir unicamente Jesus, que é a luz. E eu discutindo com um líder religioso, ele falava para mim, o irmão não segue pastor, o irmão não segue igreja, como ele diz. Olha como é que é a questão. O cara é tão tampado de um jeito da escritura, que como é que ele manda versículo para mim, ele mandava versículo para mim, no debate, no diálogo, mandava versículo totalmente distorcido de acordo com a religião. A Bíblia, irmãos, não é para nós ler com o óculos da religião. Nós temos que ler como discípulo de Cristo, o próprio Messias, o próprio Jesus, abrir nosso entendimento para entender, e não a religião, e não algum tipo de liturgia, um tipo de listra, pode, não pode, baseado na Bíblia, todo distorcido, não tem nada a ver com a Bíblia. Nós temos que seguir esse padrão aqui. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Quem abre nosso entendimento para compreender as escrituras é o próprio Jesus Cristo e não a religião. Por isso que tem pessoas enganadas. E ainda algumas pessoas defensoras das religiões, defensoras dos enganos religiosos, vêm para debater comigo. E quando eu começo a expor a escritura como nada eu sendo, mas Cristo sendo tudo em minha vida, esses tais caem fora. Por quê? Porque eles, quando eu peço prova na Bíblia, eles pegam o versículo distorcido de acordo com a religião, taca lá. Aí você faz 2, 3 perguntas, não tem mais argumento. Por quê? Porque o engano religioso, a mentira só dura enquanto a verdade não chega. Quando a verdade chega, o engano tem que sair. Quando a luz aparece, tem que sair as trevas. Quando aparece a verdade, a mentira tem que sumir, tem que cair fora, tem que correr. João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os, Jesus falando para o discípulo. Pai, separa eles, separa a igreja, separa esses irmãos, separa o discípulo. Separa-os na verdade. A tua palavra é verdade. Quem não separa da religiosidade é as escrituras. É a palavra de Deus que é a verdade, porque nós vamos conhecer, ela vai nos libertar. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 31 ao 32. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente serei meu discípulo. Nós temos que permanecer em quê? Nas palavras de Jesus Cristo. Seja através dele, diretamente ou indiretamente, através dos apóstolos, mas tem que permanecer. Para encerrar, Efésios, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Porque por ele, Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai. Então é eles que nos ligam ao Pai. A religião, ou seja, eles não dão acesso ao Pai, não religião. Porque por ele mesmo, ou ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, nós, a igreja, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, do alicerce, no qual todo edifício, não está falando aqui da estrutura física de pedra de alvenaria, no qual todo edifício, a igreja, bem ajustada, ela cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Aqui é a verdade das escrituras. O resto é palha, é blá blá blá, é mentira, é coisa das trevas, é coisa do engano religioso. Seguimos ao Senhor Jesus Cristo e as escrituras. Se assim um dia queremos entrar no céu e seguir o Cordeiro para onde Ele quer que vá, como diz em Apocalipse. Um abraço a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.